Nossa feira de carreira aqui é sempre um evento muito bacana, que as pessoas gostam de participar. As empresas convidadas são sempre empresas legais, empresas bacanas, né, que chegam com oportunidades super interessantes para as pessoas. Então, João acabou de abrir a sala, eu vou dando boas-vindas aqui para as colegas, para os colegas, né? Mais uma feira de carreira promovida aqui pelo Oportunidades Especiais. Hoje a gente tem aqui o João fazendo o nosso evento acontecer na parte técnica. A gente tem também a Aline, né, intérprete de Libras. Um minuto a gente já começa efetivamente. Vou dar alguns recados iniciais, né, para as pessoas. Na segunda metade do nosso encontro, a gente sempre costuma abrir para que as pessoas ler, na verdade, as perguntas que as pessoas vão mandando. Então, quem quiser, quem tiver dúvida durante o nosso encontro, pode mandar pelo chat, que aí a gente tem hoje uma pessoa aqui que está responsável e que vai selecionar as perguntas mais relevantes para a equipe, né, para poder responder para vocês, né? Ao final também desse encontro, a empresa vai receber os e-mails, né, das pessoas que estão aqui participando. Então, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida depois, fiquem tranquilas, tranquilos, porque o contato hoje aqui é só um contato inicial, né? E a empresa hoje convidada, a empresa super parceira aqui com a gente é a DOF. Temos aqui uma equipe, né, que se mobilizou para estar com a gente. Eu vou deixar que cada pessoa se apresente, mas acho que a gente pode começar aqui dando o nosso ritmo, né? Primeira pessoa que eu quero chamar é o Elvis. Elvis, em primeiríssimo lugar, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo tempo, pelo horário, inclusive de toda a equipe, né? Você fica super à vontade para se apresentar. Eu, inclusive, não fiz a minha breve descrição, né, minha autodescrição. Para quem não me conhece, o meu nome é Renato, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho cabelo raspado, né, sou careca. Tenho olhos castanhos claros, estou com a barba por fazer, estou usando um fone de ouvido aqui nas duas orelhas, né, um fone de arco. Estou com uma camiseta polo e com o fundo de tela aqui do Oportunidades Especiais, né? Então, Elvis, voltando, mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu? Fica à vontade aí para se apresentar e para seguir aí o que você preparou para gente. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Elvis, eu sou branco, tenho 48 anos, não sou careca, tenho cabelo ainda. Provavelmente já está ficando bem branco, já meu cabelo está começando a ficar branco, muitos problemas para resolver. Eu estou usando uma camisa polo verde. O fundo da minha tela são três embarcações do nosso grupo, da nossa empresa, DOF, que estão fazendo uma operação em alto mar de lançamento de âncoras. A minha ideia aqui é trazer um pouco aqui da história do Grupo DOF, desde a sua origem na Noruega, que é uma empresa de origem norueguesa, até as operações hoje que nós temos aqui no Brasil. O Grupo DOF, ele começou aqui a sua história em 1981, nasceu o Grupo DOF na Noruega, na cidade de Austevoll, e até uma curiosidade, DOF é a abreviação de District Offshore, seria o Distrito Offshore, né? Era uma empresa que surgiu a princípio fundada pelo seu Helge Mogster, foi um dos fundadores da empresa, foi um empresário que acreditava muito no futuro do offshore na Noruega e verificava que lá ele poderia ter uma empresa que prestasse serviços para o offshore norueguês que estava em franca expansão na década de 80. Aí ele tinha um perfil basicamente aí de empresa de indústria pesqueira, que é uma das indústrias fortes da Noruega. Ele tinha uma embarcação pesqueira e ele percebeu uma oportunidade de construir embarcações para apoio de plataformas na região onde ele vivia, né? Então, ele verificou que havia essa possibilidade de construção de embarcações e ele começou
construindo algumas embarcações, né? Então, falando um pouquinho do Helmut Moxley, né? E como eu disse, ele foi empresário norueguês, que fundou um dos fundadores do Grupo DOF. Ele fundou a empresa, né, para atender a demanda do Mar do Norte. Ele tinha uma estratégia de apostar em embarcações modernas, estado da arte na época, para que pudessem oferecer o suporte, o apoio necessário às operações que haviam na época, e havia uma carência de embarcações, né, na época no Mar do Norte, especialmente nas operações no lado norueguês do Mar do Norte, na fronteira com a Noruega e a área ali da Inglaterra, né, do Reino Unido. Ele identificou que ele poderia trabalhar nesse ponto e construir embarcações, né? O senhor Helmut Mogster, ele fundou uma empresa que hoje tem participação no mundo todo. Nós temos escritórios nos Estados Unidos, na Austrália, na África, temos no Reino Unido, no Brasil. Então, a nossa participação é global. Ele faleceu em 2019, o senhor Helmut Mogster, né? Durante um bom tempo ele permaneceu no conselho da empresa. E algumas curiosidades, né? As primeiras embarcações que o Grupo DOF desenvolveu eram embarcações pesqueiras que foram adaptadas para atender as demandas do mundo offshore na época. O Sr. Mogster, ele pegou vamos dizer assim, um empréstimo em um banco, né? Conseguiu financiamento e transformou uma embarcação pesqueira para operar no Mar do Norte. Então, uma das primeiras embarcações que nós tivemos aí foi o Scandi Inspector, e até da frente vou falar um pouquinho da curiosidade por que a gente chama Scandi, nossos navios todos chamam-se Scandi. Ele construiu o Scandi Spectre, foi construído em 1979, e o Grupo DOF adquiriu ele em 83 para operações no Mar do Norte. Depois nós tivemos aí o Scandi Fjord, que foi construído em 83, esse já no próprio Grupo DOF, foi um dos primeiros PSVs, que são os navios de apoio à plataforma, Platform Supply Vessels, que a do DOF teve. E esses navios, ele operou também com lançamento de linhas e estimulação de poços no Mar do Norte, certo? Quando isso começou, como eu disse, na década de 80, a DOF começou a operar no Mar do Norte, e em meados dos anos 90, o Grupo DOF enxergou a oportunidade do mercado offshore brasileiro, que era um mercado em franca expansão. Nós começamos lá atrás, no Brasil, a Petrobras começou com as plataformas fixas na bacia de Campos, e a evolução foi rápida e de maneira bem abrupta, porque sabia-se que havia muito petróleo naquela região, os poços eram de uma grande capacidade de produção, então começou-se a trabalhar na produção. Então, o Grupo DOF identificou a possibilidade, e na década de 90 foi criada a subsidiária Norskan Offshore no Brasil. Foi lá no final dos anos 90, que foi uma parceria com uma outra empresa norueguesa, que já tinha também aqui iniciado uma presença no Brasil, que era a Solstad Offshore, outra empresa norueguesa. Então, daí surgiu a empresa Norskan no Brasil. E esse nome Norskan é uma curiosidade, né? Ele é a junção das primeiras letras dos nomes das embarcações que cada grupo usava. Então, a Solstad usava a Normand, todos os navios da Solstad tinham a palavra Normand, começando por eles, nomeando a embarcação, e a DOF usava a palavra Scandi, que é uma abreviação de Scandinavian, né? Escandinávia. Então, eles pegaram a palavra Normand e a Scan de Scandi, juntaram as duas e formaram Scandi. Formaram a Norskan. E aí foi daí que surgiu o nome Norskan da DOF, que começou a operar no Brasil. Uma das primeiras embarcações do Grupo DOF no Brasil foi o Scandi Copacabana, foi um navio de manuseio de âncoras, ou seja, uma embarcação que fixa as plataformas de petróleo em alto mar, e ancora as mesmas. E é uma embarcação que foi muito importante para nós, porque ela foi uma embarcação que quebrou paradigmas. Ela foi a primeira embarcação de lançamento de âncoras 100% brasileira, construída no Brasil, com tripulação 100% brasileira. Então, ela quebrou paradigmas e ela mostrou que nós, brasileiros, tínhamos know-how e sabíamos fazer manuseio de âncoras, até porque até então, na época, você observava que isso era um mercado dominado pelos estrangeiros. E aí a Petrobras, inclusive, ali percebeu que tinha uma grande oportunidade com embarcações brasileiras, e nós tínhamos capacidade de executar o trabalho tão bem, provavelmente até melhor do que várias outras pessoas, né?
Então, depois a gente teve outras embarcações que foram surgindo ao longo do tempo, que eu vou falar um pouco mais à frente aqui, mas uma das primeiras embarcações foi o Stand de Copacabana. Ah, então, ali para os meados dos anos 2000, né, foi quando começou a parceria aí com, no final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a parceria com a Solstad, e daí surgiu a empresa nossa, como eu falei, e a DOF, ela não surgiu imediatamente no Brasil, por causa da criação da Norscan. A Norscan ela foi a primeira empresa que surgiu da parceria com a Solstad. Nos anos 2000, a DOF ela desfez a parceria com a Solstad, então cada empresa seguiu o seu rumo, e aí a DOF continuou com o nome Norscan, ela assumiu a empresa toda, ela comprou parte da empresa da Solstad e continuou atuando no mercado brasileiro. E a Solstad seguiu como uma empresa independente. Então, a gente mudou para o nome DOF em 2017, que foi uma estratégia da empresa para ter uma unificação global e uma participação maior de maneira global. A empresa decidiu unificar o nome para todas as regiões. Então, criou-se o grupo DOF. Nós pegamos aí a DOF Marine, que era a parte das embarcações, a parte da marinha mercante, das embarcações. Pegamos a parte Subsea, que era, vamos dizer assim, as parte de operações com a parte de ROVs, com o lançamento dos ROVs, com a parte de survey, e criou-se um grupo só. Nós criamos a estratégia One DOF, uma DOF, uma empresa, um grupo. Então, a partir de 2017, passamos a ser apenas chamados, intitulados de DOF. Continuamos com o nome Norscan por algum tempo, até por questões de contratos que nós tínhamos, mas hoje, atualmente, a empresa ela se intitula como DOF, certo? Ah, Uhum. falando um pouco aqui também sobre a composição da frota da empresa, né? Nós temos uma frota diversa, nós fazemos operações submarinas de alta complexidade, de lançamento de linhas, a manutenção, inspeção e reparo de sistemas submarinos, lançamento de âncoras. O grupo DOF hoje ele não trabalha com embarcações de apoio à plataforma, que são os PSVs. Nós temos apenas embarcações que trabalham com operações de alta complexidade. Então, nós somos compostos hoje por 3 frotas no Brasil, que é a Frota 1, que é a frota de manuseio de âncora, que são embarcações de lançamento de âncoras para ancoragem de unidades, e entre outros serviços, como reboque, por exemplo. Nós temos aqui a Frota 2, que é a frota de PLSVs, a frota de lançamento de linhas, que além de lançamento de linhas flexíveis, também faz manutenção e inspeção. E a Frota 3, que são nossas embarcações de construção submarina, que fazem lançamento de cabeça de poço, testes, além também de manutenção, inspeções e reparos, né? Essa frota também é composta por embarcações de ROV, que fazem inspeções utilizando ROV. Apesar de que toda a nossa frota, tanto a Frota 1 como a Frota 2, também possuem embarcações com ROV para suporte nas operações diversas que cada navio é submetido no seu dia a dia. Algumas informações interessantes, novidades, né? Em 2025, a DOF ela celebrou 25 anos de existência no Brasil. Eu estou com o meu fundo aqui um pouco diferente, né? Porque eu sou meio diferente, mas o restante da nossa equipe aqui está com o fundo DOF 25 anos, que é o nosso fundo de tela comemorativo da DOF de 25 anos. A gente comemorou 25 anos de participação no mercado brasileiro, com muitas oportunidades e contratos, graças ao trabalho de todos aqui ocorrendo de maneira intensa, né? Bastante trabalho. E em 2023 também foi uma das grandes novidades da época, né? Desses últimos anos, que foi a aquisição do grupo Maersk Supply Service, que era um dos nossos concorrentes mundiais. Nós adquirimos o grupo Maersk, com exceção do grupo Maersk Brasil, e incorporamos a frota de embarcações deles, e hoje nós somos um grupo com 78 embarcações operando no mundo todo, entre embarcações próprias e embarcações que nos são oferecidas aí a contrato de casco nu, né, bareboat, onde nós utilizamos essas embarcações para operação, né, a pedido dos proprietários das embarcações. Nós operamos e armamos, tripulamos essas embarcações.
Então, foi um grande orgulho, uma grande alegria para nós a gente conseguir essas embarcações da Maersk, que hoje elas estão passando para o grupo DOF, e estamos pintando ela de vermelho. Elas eram azulzinho DOF, azulzinho Maersk, e hoje elas estão sendo pintadas de vermelho e sendo utilizadas aí para o nosso grupo, né? Então, foi um momento que foi um grande divisor de águas, passando por uma época que foi complicada, que foi aí os anos de 2014 até 2020, 2021, que foi aquela crise que abateu no mercado offshore. Nós conseguimos passar por a crise e depois, hoje, com o crescimento do mercado em franca expansão, a empresa está se desenvolvendo bastante, né? Então, basicamente é isso. E algumas curiosidades, né? Nossas embarcações, em grande maioria, elas têm nome de praias, né? A gente tem muitas embarcações que são nomeadas com o nome de praias, como o Scandi Fluminense, Scandi Botafogo, Scandi Copacabana. No começo, isso foi bem. Era basicamente a ideia era dar nome de praias, mas depois nós tivemos algumas outras embarcações que começaram a ser usados nomes de regiões importantes do Brasil, como o Amazonas, que é o Scandi Amazonas, Scandi Iguaçu, em homenagem às cataratas do Iguaçu, demonstra força, demonstra imponência, né, para a gente. E Scandi Urca, nomeado em nome do bairro tradicional que nós temos no Rio de Janeiro, bairro da Urca. A ideia da DOF era mostrar que a gente tem uma conexão com a cultura Olá, boa tarde. tá? Sou Eliette Almeida. Olá, vou pedir a gentileza de Tá? vocês deixarem o microfone fechado, pessoal. A gente vai ter aqui já já um momento que uma profissional vai ler as perguntas mais relevantes, tá bem? Mas pode continuar, Elvis. Então eu já estou até fechando aqui, né, para a gente para a gente poder ter aí, também otimizar o tempo para as outras pessoas que vão palestrar também. Então, basicamente, a gente sempre nomeou nossas embarcações com nomes, para finalizar, que é uma curiosidade interessante, de regiões que remetem o nosso país para trazer essa simbologia, essa força de que a DOF é uma empresa muito conectada com o país, com a cultura, o respeito na cultura brasileira, nas tradições brasileiras, e é uma empresa hoje muito inclusiva e a gente tem esse projeto aqui, né? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de falar. Agradeço a todos e permaneço aqui à disposição para continuarmos conversando um pouco mais e debatendo e trocando ideias. Acho muito bom essa contextualização, né? Porque é um grupo muito grande, é uma empresa grande, então a gente sabe que, inclusive, essas suas últimas palavras aqui mostram até essa brasilidade, né, que a própria empresa foi absorvendo e criando. E a gente sabe que, como você muito bem colocou agora, esse processo de inclusão de cultura também, né, faz parte de toda empresa que é grande, que é bacana e que procura refletir aí no seu trabalho, nos seus colaboradores, colaboradoras, um pouco da própria realidade do país, né? Então, acho que isso é muito legal, tudo que você trouxe, Elvis. E assim, vocês fiquem muito à vontade. Acho que a gente aqui, nesse processo de inclusão de pessoas com deficiência, nós sabemos que as pessoas com deficiência devidamente qualificadas, cada uma no seu momento de vida, né? Tem oportunidade para todo mundo. Então, a gente sempre repete, a gente sempre diz, né, que as pessoas com deficiência devidamente qualificadas, né, elas ocupam todos os lugares que podem ser ocupados nas empresas que abrem de fato as portas para os profissionais, né? A deficiência é só mais uma característica que complementa, que é uma característica dessa pessoa, né? Então, acho que é isso. E aí, acho que agora quem que a gente tem que vai falar um pouquinho também, acho que é a Maria, acho que é isso. Isso, Renato, sou Ah, eu. bem-vinda, fica à É, vontade. muito obrigada, Renato. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Clara, tenho 38 anos e possuo esclerose múltipla. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, com mechas loiras, olhos castanho claros. Estou vestindo uma blusa preta, sem manga, e usando óculos de grau lilás. Ao meu fundo, como o Elvis comentou anteriormente, tem uma imagem de um dos barcos da frota da DOF. Sou coordenadora de logística internacional e nacional e trabalho na empresa há 13 anos.
Hoje eu estou muito honrada em apresentar a todos vocês os valores da DOF. Valores que representam não apenas a essência da nossa empresa, mas também o motivo do orgulho que sentimos em fazer parte deste time. Na DOF, trabalhamos guiados por 5 princípios fundamentais, que são o respeito, integridade, trabalho em equipe, excelência e o principal, que é a segurança. A seguir, eu vou explicar cada um deles de forma mais detalhada, pessoal. O respeito é valorizar as pessoas, ouvir diferentes opiniões e tratar todos com educação e consideração, independente de posição, origem ou contexto. Envolve reconhecer o impacto das nossas ações nos outros e agir de forma ética e empática. Integridade, agir com honestidade, transparência e coerência entre o que se fala e o que se faz. E o trabalho em equipe, que é todos por todos. Acreditar que juntos chegaremos longe. Colaborar de forma aberta, contribuindo para um ambiente onde todos trabalham juntos, em prol de objetivos comuns. Inclui comunicação clara, apoio mútuo, troca de conhecimento e valorização das habilidades individuais para alcançar resultados melhores. Excelência, que é buscar continuamente o melhor desempenho, entregando qualidade em todas as nossas atividades. Sempre buscar se desafiar, buscar o mais e acreditar que podemos sempre fazer o melhor. E agora, para finalizar, segurança, que para nós aqui da DOF é o principal pilar, pessoal. Priorizar práticas e comportamentos que garantem a proteção das pessoas, das operações e do meio ambiente. Envolve prevenir riscos, seguir procedimentos, agir com atenção e promover uma cultura de cuidado e de responsabilidade. Essa foi a minha parte e agora eu gostaria de passar a fala para minha colega de trabalho, a Renata Rezende. Muito obrigado, Maria. Oi, Renata, bem-vinda. Oi, Xará, obrigada. Bem-vindo a todos. É uma honra estar aqui participando com vocês. Eu sou uma mulher branca. Eu confesso que eu não sei muito bem. Eu acho que isso é um azul esverdeado que eu estou usando, uma blusa azul esverdeada. Eu uso óculos. Estou com o cabelo molhado. Tenho 50 anos. Deus me perdoe. Estou aqui com o fundo da tela, com um barco da DOF, com a nossa cor predominante, que é vermelho, em comemoração aos 25 anos da DOF no Brasil, como o Elvis bem colocou no início da nossa apresentação aqui. Eu estou há 3 anos na empresa, mas parece que eu já trabalho há muito tempo. Eu fui muito bem recebida pelos meus colegas. Eu trabalho na área de integridade da empresa e uma das pautas que eu abracei durante esses 3 anos foi o Comitê de Inclusão e Diversidade da empresa, que a gente chama de Safe and Many. Ele começou em 2022 com a iniciativa de 4 funcionários da empresa, e hoje nós temos 25 funcionários participando desse comitê de forma totalmente altruísta, totalmente voluntária. Nós estamos divididos em 5 grupos de afinidade. Então, nós temos o grupo de afinidade de gênero, que toca na pauta da equidade entre homens e mulheres, que é o XIDOF. Temos o grupo de afinidade do LGBT APN+, que é além do arco-íris, que trata da pauta da orientação sexual. Temos o grupo de etarismo, que desculpa, o tempo é para todos, que é para justamente incluir as pessoas com 50 anos mais no trabalho, no mercado de trabalho. Temos o grupo de raça e etnia, que são raízes que falam, e, finalmente, o nosso grupo de PCD e neurodivergentes, que é o nosso grupo sem barreiras. Todos esses grupos são formados por pessoas que têm lugar de fala.
Então, nós aqui temos a Maria, que faz parte desse grupo, como falou para vocês, tem esclerose múltipla, o Elvis, que tem um filho com espectro autista, a Laís, que faz todo o recrutamento, com todo o cuidado e acolhimento de pessoas com PCD e neurodivergentes. E vamos ter o Fábio, que é o meu colega de trabalho, a gente trabalha no mesmo departamento, que vai contar um pouquinho para vocês sobre a experiência dele como uma pessoa com deficiência que entrou na DOF. A gente leva tão a sério a questão da diversidade e da inclusão que esse grupo lançou uma cartilha, que eu estou. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ai, pronto, acho que deu para ver um pouco. Aqui. Essa cartilha, ela foi feita aqui por esse comitê e ela alcançou um impacto tão grande que hoje ela está sendo usada pela empresa globalmente. Então, é uma iniciativa do Brasil que está sendo replicada para todas as regiões que a DOF opera, e ela traz um pouquinho da importância da gente ter uma empresa que valoriza as suas diferenças, que inclui pessoas de grupos minorizados. E eu tenho certeza que vocês, entrando na DOF, vocês vão se sentir muito bem acolhidos, vão se sentir parte da equipe, com voz ativa, porque aqui a gente realmente quer que todos participem, independente de raça, de gênero, de orientação sexual, de idade, se tem ou não tem deficiência, todas as diferenças aqui são realmente valorizadas. Isso está nessa cartilha que faz parte, inclusive, do nosso processo de integração. Toda semana a gente tem pessoas novas entrando na empresa, a gente faz uma apresentação, cada departamento faz com cuidado e carinho uma apresentação, e a gente fala sempre sobre os valores da empresa, como a Maria Clara destacou, sobre a história da empresa, como o Elvis contou aqui um pouquinho para vocês, mas fala principalmente desse documento que eu mostrei para vocês, que é o nosso pilar, né? Sem integridade, sem respeito e sem diversidade e inclusão, a gente não tem uma empresa sustentável, a gente não tem uma empresa inovadora e a gente não tem um ambiente de segurança psicológica, que é o que a gente busca. Então, esse é meu recado aqui para vocês, que a gente tem essa pauta como nossa prioridade, a alta liderança da empresa apoia esse projeto, mesmo ele tendo vindo, né, de forma voluntária e dos funcionários. Cada grupo desse que eu falei para vocês tem como mentores 2 diretores, para alinhar as expectativas, para nos ajudar a implantar ações que possam trazer mais diversidade e mais inclusão. Agora a gente está entrando no mês de dezembro, semana que vem, e todo o mês de dezembro é dedicado à pauta de pessoas com deficiência e neurodivergentes. Então, a gente tem jogos, a gente tem palestras, a gente tem comunicações, a gente traz pessoas da empresa que tem lugar de fala para falar sobre a sua vivência, sobre a sua experiência, a gente traz pessoas de fora para comentar um pouquinho sobre isso. O próprio Renato já aqui nos honrou com a presença dele, fazendo uma palestra para a gente. Então, a gente sente essa necessidade de compartilhar vivências e estar sempre melhorando nossos processos. Então, seria uma honra ter vocês aqui no nosso time. E agora eu vou passar a palavra para a Laís, que é a pessoa que abre as portas para vocês dentro da empresa, que faz toda a parte de recrutamento do nosso RH. Laís, é com você. Obrigada, Renata. Pessoal, muito boa tarde.
Também é para mim um grande prazer estar aqui, né, falando com vocês. É uma realização pessoal, né, porque é um trabalho, né, que eu faço desde que eu entrei na DOF. Então, estar aqui hoje, né, com uma sala cheia de pessoas curiosas, interessadas, é realmente um grande prazer aqui para mim. E eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre a parte do processo seletivo, né, explicar um pouco como funciona. Depois vamos tirar as dúvidas de vocês, algumas mensagens a Daiane já está respondendo no chat, mas depois a gente pode, né, falar um pouco melhor, tá, para poder explicar para vocês. Mas bem. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos escuros. Estou vestindo uma blusa cinza com alguns detalhes brancos e estou usando um brinco de argola pequeno, também na cor prata, tá? Eu sou uma profissional de recrutamento e seleção especificamente, tá? Eu trabalho já há quase 14 anos nessa área. Atuo no segmento de óleo e gás também durante esse período, mas já prestei serviço também para outras indústrias, como tecnologia da informação, parte de comércio também, mas a minha maior expertise é dentro da área do segmento, né, de óleo e gás. Dentro desses anos todos de trabalho, há quase 3 anos eu estou aqui na DOF. Sou muito feliz de trabalhar nessa empresa, assim como a Renata, também me senti extremamente acolhida quando eu entrei na empresa. É uma empresa que tem um ambiente leve de trabalho. Temos os nossos desafios, com certeza, temos os nossos problemas, absolutamente. Porém, entendo que todos esses valores, né, que a Maria Clara falou, eles nos pautam todos os dias e a gente vivencia cada um desses valores. E é o que torna esse ambiente de trabalho prazeroso de se pertencer, de se trabalhar. E caso, né, vocês venham a trabalhar conosco, eu de verdade espero que vocês sintam o mesmo que eu, o mesmo que a Renata também explicou aqui para vocês. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Porque é muita coisa que eu tenho que falar, então às vezes eu vou dar uma pausada só para poder olhar aqui se eu tô, né, falando tudo e não tô me esquecendo de nada. A nossa equipe hoje do time de recrutamento e seleção, ele é composto pela nossa coordenadora de recrutamento e seleção, que é a Daiane, que está aqui no chat falando com alguns de vocês. Temos 4 analistas, que somos eu, Renan, Lúcia e Vinícius, 2 assistentes, que são Yasmin e Liandra, 2 estagiárias, que são Priscila e Yasmin, e uma jovem aprendiz, que é a Isabela, é a nossa mais nova, né, componente aí do grupo. Então, somos aí em 10 pessoas, tá? Todos nós trabalhamos em sintonia, trabalhamos em continuidade aos valores da DOF. Então, todos nós somos desenvolvidos e treinados, tá, para trabalhar de forma igualitária. Eu vi algumas pessoas já perguntando aqui sobre questão de onde direcionar o currículo. É muito importante dizer que, principalmente por uma questão de LGPD, que é a legislação de proteção de dados, nós não recebemos currículo por e-mail, tá? Então, nós temos hoje 2 possibilidades de recebimento, de canais para recebimento do currículo. O primeiro deles é a nossa página de carreiras, que a Daiane já compartilhou aí no site, que é o www.dof.com/, aí você pode colocar vacancies, que aí no caso escreve vacancies, que aí vai direcionar para a página de carreiras da DOF. Nessa página de carreiras, vocês vão encontrar todas as vagas, inclusive as offshore, tá? Então, vão ter as vagas onshore e as vagas offshore neste site. As nossas vagas, que são afirmativas, né, que são vagas exclusivas para pessoas com deficiência, estão disponíveis no site do Oportunidades Especiais, que também colocaram aqui no chat para vocês, tá? Que é o oportunidadesespeciais.com, eu não lembro se é .br/DOF, tá? Então lá vocês vão encontrar as oportunidades que são afirmativas, tá? Importante dizer que todas as funções que vocês encontrarem no nosso site da DOF, elas são elegíveis a pessoas com deficiência, tá? Então, vocês também podem se candidatar no nosso site, mas só reforçando que as vagas afirmativas estarão no site do Oportunidades Especiais. Se vocês entrarem lá agora, vocês vão ver que tem uma série de vagas anunciadas. E isso, gente, muda
o tempo todo, tá? Eu estou falando hoje, dia 25/11/2025, até 16h35. Amanhã podem abrir outras posições, outras vagas, e eu vou anunciar lá, anunciar no LinkedIn, né, nas nossas redes, etc. Então, fiquem atentos, porque é um movimento constante, tá? Porque, como o Elvis falou, é uma empresa grande, nós estamos, né, a todo vapor aqui ganhando novos contratos, então muda muito a nossa dinâmica aqui, tá? Então, a partir do momento que se criam novas posições, nós anunciamos em todos os nossos canais, inclusive no Oportunidades Especiais, tá? Falando um pouquinho sobre processo seletivo, como funciona e como funcionará o processo seletivo. O primeiro passo é você fazer a sua candidatura na vaga desejada, tá? Seja ela onshore ou offshore. A partir desse momento, o recrutador responsável da DOF por aquela posição, vai entrar lá no site, seja no da DOF ou do Oportunidades, para fazer a triagem desses currículos, tá? Identificar quais são as habilidades, o que a pessoa tem de vivências, de formação e etc. E identificar quais são os perfis que estão mais compatíveis com aquilo que a gente deseja para esse momento. Feito isso, nós vamos convocar aquelas pessoas que nós entendemos que têm o perfil que estamos buscando para participar de uma entrevista com o RH da DOF, o time de recrutamento e seleção. Se a pessoa for bem na entrevista, né, for demonstrar todas as habilidades e competências necessárias, nós encaminhamos essa pessoa num shortlist. Que seria um shortlist? Nós fazemos uma listagem dos candidatos que demonstraram todas as competências necessárias e que têm fit cultural com a empresa para o gestor daquela posição. E aí o gestor vai avaliar e vai fazer uma entrevista técnica com aqueles candidatos ou com aquele candidato, tá? Pode ser mais de um. Então, depois da entrevista técnica, se a pessoa for selecionada, nós temos ainda as etapas de avaliação médica e psicológica. Feita essas etapas, nós temos a parte de envio de carta proposta, que é onde nós falaremos sobre salário e benefícios. A pessoa, estando de acordo, assina a carta proposta para a gente, né, que é um compromisso de emprego, e a partir disso nós iniciamos a coleta de documentação para aquele indivíduo, para nós fazermos a admissão. Depois que é confirmada a data da admissão daquele profissional, nós teremos um período de onboarding, que tem uma duração de 2 dias, tá? Para quem é onshore, a gente tem... O onboarding, ele é 2 dias para todo mundo, independente de ser onshore ou offshore. Porém, as pessoas que trabalham em escritório, a Daiane falou no chat, mas eu vou reforçar. Nós temos um escritório em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, e um escritório na cidade de Macaé, que é no interior do estado do Rio, tá? Então, para quem quer atuar offshore, precisa ter essa disponibilidade de atuar ou em Botafogo ou em Macaé. Para o público offshore, não tem limitação, porque, né, trabalha em embarcação, então não tem nenhuma limitação em relação ao local de moradia, tá? E o onboarding do pessoal onshore, ele também continua ali, pelo menos no primeiro dia de trabalho, onde vocês vão ser apresentados a estrutura física, né, da DOF, seja do Rio ou seja de Macaé, serão apresentados aos colegas de trabalho, as principais lideranças da companhia, então tem uma parte um pouco mais presencial também desse onboard, tá? Voltando um passinho aqui, né, falando sobre a parte da entrevista, o que nós fazemos aqui como boa prática, né? Quando a pessoa é chamada para participar do nosso processo seletivo, nós perguntamos quais recursos vocês necessitam para fazer essa entrevista. Por exemplo, Laís, eu preciso de um intérprete de Libras. Nós temos aqui a oportunidades especiais nos assessorando, nos dando esse suporte na parte de intérprete de Libras. Nós temos hoje a plataforma que a gente usa para entrevista, mas que nós também podemos adaptar de acordo com a necessidade do indivíduo, é o Microsoft Teams. No Microsoft Teams, nós temos ferramentas de áudio, de legenda, até mesmo de transcrição de outros idiomas. Então, existem oportunidades, né, de adaptação para que nós façamos uma entrevista, né, para aquele indivíduo, para que ele se sinta confortável e plenamente também atendido pela DOF, tá? E isso também se estende ao processo de contratação.
quando a gente faz o processo, né, de ASO e etc., a gente também já pergunta para o profissional o que que ele precisa por parte da empresa de adaptação para que nós tenhamos tempo, né, de viabilizar tudo aquilo que for necessário, tá? Seja um equipamento eletrônico, seja uma disposição de mesas e cadeiras e banheiro, enfim. Então, a gente também trabalha muito caso a caso, tá? Embora a empresa tenha uma estrutura muito boa, uma estrutura já física bem adaptada, nós também vamos trabalhar caso a caso de acordo com a necessidade de cada pessoa, tá? Essa é a forma como hoje nós encontramos, né, de trabalhar, mas estamos aqui, obviamente, abertos, né, a melhorar, né, entender o que que a gente também tem aí de pontos, né, a melhorar de fato. Em relação ao feedback do processo seletivo, que eu sei que é aquele momento que vocês ficam muito ansiosos, mas eu não recebi um feedback, não recebi um e-mail, um retorno. Então, nós temos prazos dentro do processo seletivo para dar ao candidato. A cada etapa que ele avança, nós fazemos uma nova comunicação desses prazos. Então, o básico de todos, né, da primeira entrevista, você passou, foi selecionado para fazer a primeira entrevista. Você fez a primeira entrevista, a gente normalmente dá aí um prazo de 10 dias úteis para dar o primeiro retorno. A partir disso, ou se de repente, né, for um processo que vai se alongar um pouco mais, a gente também já informa isso ao candidato. Em relação às outras etapas do processo, a gente vai passando o feedback, o tempo de feedback, de acordo com as etapas, tá? Então, não vou entrar nesse mérito aqui hoje, porque isso depende muito de cada vaga, depende das etapas e etc, tá? Em relação à pretensão de contratação, as posições são de contratações imediatas, tá? E algumas também já para o ano de 2026, tá? Então, no processo de entrevista, a gente também consegue abrir um pouco mais, né, detalhadamente certas informações, porque vai depender de cada posição, tá? Em relação aqui, né, ao processo de admissão, a gente também utiliza, né, um sistema chamado Fluig para captar a documentação dos profissionais, mas caso seja necessário, a gente também pode fazer uma adaptação para fazer essa captação de documentação, tá? E, pessoal, antes de passar a fala aqui, né, para o Fábio, até porque a gente tem um tempo aqui para tirar as dúvidas de vocês, eu fico feliz, né, que vocês estejam aqui, novamente falo isso, e qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, pode mandar aí no chat que a gente vai respondendo, né, na medida do possível aqui dentro do nosso tempo, tá? Obrigada, Fábio. Vou passar a palavra aí para você, tá bom? Obrigado, Laís. Olá, Fábio. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Fábio Freixo. Eu tenho 31 anos. Estou vestindo uma blusa preta. Uso um óculos de grau preto. É, e ao meu fundo está o papel de parede da DOF, como o Elvis falou, em especial aos 25 anos. Sou funcionário da DOF há 1 ano e 9 meses. Sou um advogado, trabalho no departamento jurídico, junto como a Renata falou. Ela é minha colega de área. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência, pois eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho nanismo acondroplásico. O acondroplasia, para quem não sabe, é o tipo de nanismo mais comum. E aqui eu vim falar um pouquinho sobre como tem sido esse meu tempo sendo um advogado e também uma pessoa com deficiência dentro da DOF. A experiência já começou de uma forma muito positiva, e aqui eu não vou querer puxar a sardinha da minha companheira Laís, mas ela teve um processo seletivo exemplar, assim, em uma experiência com uma pessoa com deficiência, pois eu me recordo que ao fazer o onboarding, ela me mandou uma mensagem logo após acabar, falando assim: Fábio, eu preciso falar com você. Eu pensei, meu Deus, não vai rolar minha vaga, você não vou ser chamado, aconteceu algum problema. E na verdade era super ela se preocupando para falar, Fábio, a gente vai adiar seu início porque a gente quer adaptar a sua área de trabalho. E eu já trabalhei em algumas empresas, eu nunca tinha tido uma experiência em que viesse me perguntar que tipo de estrutura eu gostaria que tivesse na minha mesa. E aquilo ali até foi uma surpresa, porque eu fiquei assim, caramba, nem eu sei dizer direito o que que eu preciso. Mas, obviamente, se já me dava uma oportunidade, eu falei, olha, eu tenho as pernas curtas, meu pé não alcança o chão, então eu gostaria que tivesse um apoio de pé especial para que eu pudesse apoiar meus pés. Geralmente as mesas de trabalho possuem tomadas que são mais embutidas na mesa,
e eu não consigo alcançar. Então, eu pedi também uma régua para que pudessem colocar, para eu pudesse colocar o carregador de computador, carregador de celular. Isso foi totalmente prontamente resolvido para mim. E assim, foi uma recepção muito especial para mim entrar numa empresa já com essa preocupação de, nossa, que legal que eles estarem olhando para isso, que para mim eu não era uma coisa nova, pois eu nunca tinha tido uma experiência parecida com essa. Então, assim, desse período de carreira que eu tô na DOF, tem sido muito prazeroso ter, tipo, estar vivendo nesse comitê. Eu tô no comitê há aproximadamente um ano. É, e a vida da pessoa com deficiência, pelo menos falando por mim, ela envolve um período que eu gosto de chamar de período de você assumir a sua deficiência. Por muitas vezes, acredito que as pessoas com deficiência possam ter um certo receio de se admitirem uma pessoa com deficiência. Isso por conta do quê? Do receio do julgamento, do preconceito. E aí ela acaba se guardando, né? Deixando de ser quem ela verdadeiramente é com um receio do que as pessoas vão falar, da forma como as pessoas vão agir. E a partir do momento que uma empresa se deixa tão pronta para isso, aberta para você aceitar a sua característica, né, a sua deficiência, faz com que você tenha mais liberdade em ser você quem você é. Então, eu não me nego a falar das minhas dificuldades com meus companheiros de trabalho. Eu acredito que é uma troca muito interessante para todos. É quando você trabalha com pessoas com outro tipo de características, como a minha, por exemplo, que é o nanismo. Algumas pessoas não têm contato com pessoa com nanismo e quando me conhecem, descobrem peculiaridades da deficiência e percebem como certos estereótipos que são colocados, infelizmente, em muitas mídias são furadas, né? Enfim. E estar na DOF e saber que ela tem essa preocupação da aceitação. Nós estamos sempre dentro do nosso comitê fazendo atividades para que a gente possa se tornar cada vez mais adaptáveis às outras pessoas com deficiência. Claro, é um processo difícil, um processo que pode ser um pouco demorado, mas a gente está com a total disposição para fazer com isso acontecer. Como a Laís falou, cada peculiaridade vai ser estudada antes, vai ser feita com que a gente possa receber as pessoas da melhor forma possível, né? A gente sabe que o mercado de trabalho pode ser muitas vezes preconceituoso, pode ser muitas vezes excludente, mas eu posso garantir a vocês que a DOF vai fazer o máximo possível para poder receber vocês da melhor forma possível, na adaptação que for necessário. É, e sempre na busca de fazer com que a empresa seja uma empresa ampla, né? É um dos valores que a gente tem de sempre ser diverso e há diversos estudos hoje em dia que mostram que empresas que buscam a diversidade são empresas mais prósperas, que estão mais dispostas a crescerem. Então, é algo em que interessa não só no sentido social, mas também no sentido econômico. Então, a gente está num momento muito legal na empresa, um momento de crescimento, que a gente está abrindo muitas vagas, como o pessoal já falou. E eu tenho total confiança de que com esse breve depoimento que eu estou passando a vocês, vocês possam se sentir confortáveis de estarem entrando numa empresa que não vai fazer algum julgamento de valor a respeito daquela sua deficiência, né? Porque você acredita que a sua deficiência seja uma coisa que incapacita, minha deficiência, a empresa nenhuma vai conseguir me acolher, eu não tenho como, então assim. Cada caso é um caso, a gente vai analisar cada um, vocês vão conversar com o pessoal do processo seletivo e vão fazer o máximo para fazer com que você, a partir do momento que você for selecionado, você tenha a sua capacitação, que é mais importante também que tudo, é você ter essa capacitação para exercer essa função. Tenho certeza que é, a, a empresa vai estar disposta a te ouvir e fazer valer aquilo que você tem a contribuir para a companhia. E na prática, né, Fábio, eu posso dizer isso pela experiência que a gente tem. Eu também sou uma pessoa com deficiência visual, sou um homem cego há mais de 30 anos e trabalhando muito tempo nessa área da inclusão. Resumindo aqui, para somar com a sua fala agora, a gente pode dizer seguramente que na prática, é 10% laudo e 90% currículo. Um principal motivo de você estar aí ocupando a vaga que ocupa não é porque é uma pessoa com deficiência, é porque é um profissional qualificado. Então, é Exato. uma, é uma via de mão dupla. Quanto mais as pessoas
se colocarem em busca daquilo que elas querem, em busca das suas oportunidades, mais as portas vão se abrir. As barreiras, elas existem, a gente trabalha para minimizar, né, tudo isso, mas depende principalmente de você. O Fábio, se não tivesse estudado, se não tivesse encarado todos os seus desafios, não estaria aí trabalhando. E para que está trabalhando? Porque, obviamente, tem as suas metas de vida, as suas ambições, as suas necessidades, né? Mas é o Fábio pelo Fábio. E aí encontrou uma empresa em que as portas estão abertas, né? E ali ele vai, através do seu trabalho, provando, ratificando que ocupa o lugar que merece. Então isso serve para todo mundo, gente. Independente qual seja o seu momento de vida, né? Estagiário, jovem aprendiz, estou começando a minha vida profissional, ou estou buscando uma recolocação, né? É sempre uma via de mão dupla. Não adianta a gente ser a pessoa mais capacitada do mundo se a gente não está em uma empresa que abre as portas, e também não adianta a empresa abrir as portas para as pessoas que não se qualificam, né? Então eu acho que é tudo isso. A gente está caminhando já já para os minutos finais, né? Eu acho que a gente tem aí algumas perguntas que as meninas também queriam compartilhar, né? Dizer aqui com a gente as mais relevantes. Nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido, mas deixo Passa com bem. vocês aí, viu? Laís, Renata. Sim. Dai, se você também quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá? Eu vi algumas que se repetem, então eu já vou responder as que se repetem, tá? Bom, primeira coisa, né? Vou reforçar aqui o que eu falei. As vagas afirmativas, que são exclusivas para pessoas com deficiência, estão no site do Oportunidades Especiais. Todas as nossas outras posições, que são de ampla concorrência, estão no site da DOF, tá? Então, eu vi que alguém perguntou que, mas essa vaga não está no site da DOF. Não está, porque é uma vaga afirmativa e a gente está concentrando lá no site do Oportunidades, tá? O pessoal que eu vi aqui que teve uma dúvida em relação a poder ser marítimo, quem ainda não é marítimo precisa procurar o Prepom para poder fazer o curso, tá? Para poder ser habilitado a ser um marítimo, independente da área, tá? Existem outras formações na DOF que não exigem a formação marítima. Pode ser um técnico mecânico, um técnico de segurança do trabalho, só ter o ensino médio, estar cursando o ensino superior em engenharia, administração, psicologia, tem de tudo, gente. Então, vocês precisam entrar na posição que vocês entendem que né, está alinhada com aquilo que vocês desejam para a carreira de vocês, ler os requisitos e submeter o currículo de vocês para nossa análise, tá? E vi uma pergunta aqui, não me lembro o nome da moça, sobre o currículo. A gente não usa eu vou falar bot, tá, gente? Que é robô de recrutamento para excluir currículo, não, tá? A gente tem algumas perguntas no site da DOF que são perguntas chaves, mas que são específicas de algumas posições, não são para todas as posições que a gente tem perguntas chaves, tá? Mas o que que é importante? Que o currículo de vocês contenham as informações que podem ser palavras-chave. Por exemplo, estou com uma vaga de técnico de segurança em aberto. E a pessoa precisa ter Excel avançado. Vou dar um exemplo qualquer, tá? Eu coloco como palavra-chave na minha pesquisa, né, dentro do site da DOF, Excel avançado dentro da vaga de técnico de segurança do trabalho. Ele vai puxar os perfis que colocaram Excel avançado, por exemplo, tá? Então, não tenham receio de colocar particularidades no currículo de vocês. Coloca a data de entrada e saída, qual era a função, qual foi a empresa, quais atividades vocês realizaram, colocar os cursos que vocês já tiveram aí concluído na carreira de vocês ou aqueles que estão em andamento. Então, o currículo precisa ser detalhado. Eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de preocupação muito com layout, de botar cor, de botar não sei o quê, e esquece de colocar as informações que é o que de fato o recrutador vai avaliar, tá? Então, se atentem e se comprometam em colocar as informações que são relevantes, tá? E digo um pouco mais. Viu o requisito da vaga? Olha o seu currículo.
ver o que que tá dando match ali, né? É compatível com a vaga. Opa, tá faltando eu escrever aqui o meu Excel que eu não tenho, tá pedindo lá no requisito da vaga. Então, o próprio requisito da vaga já te dá um norte do que tá faltando no seu currículo também, tá? Então, aproveitem essa dica para vocês potencializarem aí as oportunidades, tá bom? E tem uma coisa que eu queria, não posso perder, que você disse aqui, que é bem importante também da gente compartilhar com candidatos, candidatas, né? Como vocês muito bem colocaram, existem oportunidades que estão lá no site da DOF e tem oportunidades também que estão lá divulgadas no site do Oportunidades Especiais, né? Que são as. Acho que congelou. Eu não tô ouvindo o Renato. Eu acho que ele caiu. Caiu, caiu. E só complementa, enquanto o Renato não volta, só complementando também um ponto que a Laís colocou, que a Daiane está colocando também no chat para vocês. Gente, além dos 25 navios que a gente já tem na DOF, chegaram mais dois, estão chegando mais dois, e nós vamos construir mais quatro. Então, tem muita vaga, a gente realmente está precisando de gente para integrar nosso time, e aí é importante que vocês entrem nos links que a Daiane está botando aqui no chat e na Oportunidades Especiais, sempre, porque sempre vão estar abrindo vagas, tá? A gente está falando de barcos muito grandes, a gente está falando de quatro navios, que a partir de Elvis, me corrija aí. Fevereiro, março tem que estar operantes, então a gente tem que tripular esses quatro navios, além daqueles que a gente está construindo, que vão levar mais um tempo para conferir, para tripular, mas as vagas estão sendo abertas. Então é importante que vocês entrem tanto na plataforma da DOF, nas oportunidades especiais, como no link que a Daiane acabou de botar agora no chat para vocês. Porque tem Pessoal, eu voltei, bastante eu estou por vaga. aqui, tá? Uhum. Renato, vai lá. Beleza. Eu dei aqui um Não, grito que você inclusive, estava voltando. nem sei não sei o que aconteceu aí, que caí, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Não, Não, sua que eu câmera queria tá só. fechada, tá, Renato? Sua câmera tá fechada. Sim, eu não vou. Como falta só alguns minutinhos, João, não vou nem abrir, não. Eu vou fazer uma participação final aqui e já vou devolver para elas, né? Eu estava dizendo só é que as oportunidades que estão lá no site, né, do Oportunidades Especiais, elas são exclusivas, mas não no sentido de que existe um setor exclusivo para pessoas com deficiência, não. São vagas geralmente que a empresa deseja, que a empresa também quer que sejam preenchidas por pessoas com deficiência. Então elas acabam selecionando algumas para compartilhar ali, né? Mas como já foi dito aqui, todas as vagas são para pessoas com e sem deficiência, né? Então, eu acho que isso é importante da gente dizer. E aí, meninas, eu devolvo para vocês, né? A gente está aqui nos minutinhos finais aqui. Quero, assim, agradecer bastante, que eu gostaria que vocês fizessem uma fala final para a gente poder terminar aqui o nosso encontro. Infelizmente, passa tão rápido, né? Mas, enfim, Laís, Renata, Elvis, né, Fábio, Maria, fiquem super à vontade aí para fazer uma fala final para a gente encerrar aqui o nosso dia de hoje. Maravilha. Vou agradecer, né, a participação de todos vocês, o interesse, né, em nos conhecer, em fazer parte da DOF. Espero vê-los no processo seletivo, tá? É sempre um prazer conhecer novas histórias. Escrever também, ajudar a escrever novas histórias, né? Eu sinto que minha função tem um pouco disso também. E estamos aqui também no LinkedIn, né? Vocês podem acessar a gente, podem mandar mensagem na medida do possível, a gente vai responder, tá? Nem sempre a gente consegue rápido, mas a gente está aqui também aberto a trocar ideia, tá, gente? Então fiquem super à vontade também para poder fazer as conexões no LinkedIn e nos acompanhar também, porque como, né, foi bem dito, é muito dinâmico, a gente sempre está postando, né, as atualizações no LinkedIn também, tá? É uma forma de acompanhar. Uma pergunta rápida. Sim? Oi, a gente está no nosso finalzinho aqui. Eu vou pedir a gentileza para que as meninas terminem, né? Porque aí a gente abre para uma pessoa, outras pessoas querem falar também. Então, podem terminar, meninas, por gentileza. E lembrando, né, que todos vão receber aqui o contato também, né? Todas as pessoas que participaram, a DOF vai receber aqui o contato de vocês, gente.
Vamos lá. Renata, você tem o microfone É, desabilitado. vivo fazendo isso, gente. Vivo falando no mudo, mas vamos lá. É, é só agradecer a oportunidade, agradecer ao Renato, a toda a equipe do Oportunidades Especiais que abriu esse espaço para a gente. Agradecer aqui ao grupo de afinidade Sem Barreiras, que fez essa apresentação com todo carinho para a gente. A gente tem duas outras componentes, que é a Letícia, que está em férias e não pôde participar. A Letícia, ela tem surdez. E temos a Flávia também, que está num outro evento e não pôde estar aqui com a gente. A Flávia, ela tem um marido com deficiência e um sobrinho com espectro autista. Então, queria também aqui colocar o nome delas, que elas fazem parte do grupo, e agradecer a participação de vocês. Vi várias mensagens aqui, acho que temos muitas oportunidades aqui, e espero ver vocês em breve aqui no time DOF. Gente, muito obrigado, viu? Sempre assim, toda vez que a gente tem uma empresa bacana aqui, o nosso tempo voa, né? Nosso tempo acaba muito rápido. A gente precisa fazer um segundo tempo aqui, viu, gente? Com a DOF, né? Tanta coisa bacana para compartilhar, mas desejo boa sorte para todos os candidatos, candidatas aí, né? A gente já viu que é uma empresa que vale super a pena, é uma marca que a gente quer fazer parte, né? Então, agradeço cada um de vocês, cada uma de vocês. Obrigado à nossa intérprete Aline, João também, né? Eu acho que é isso, gente.